Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, olha, tá sensacional. Eu trabalhei bastante na matéria que eu tinha soltado aí lá no site oficial do nosso canal sobre os planos de energia do Windows. E eu acrescentei bastante coisa lá, bastante informação para vocês, e é sobre isso que nós vamos estudar nesse vídeo aqui. Esse vídeo aqui, pessoal, ele vai ser tipo uma aula, então preste toda a atenção do mundo. A gente vai falar sobre o modo desempenho máximo aí no teu Windows. Você sabe que existe esse modo? Você pode ativar ele. Ele vem oculto por padrão, mas você pode ativar. Quando usar esse modo, ele vai melhorar a performance do teu computador. Esse modo ele vai diminuir a vida útil aí das tuas peças, né, do teu hardware, processador, placa-mãe e etc. Tudo isso nós vamos conversar nesse vídeo aqui sobre cada um desses assuntos. Beleza? Primeira coisa que você precisa entender é que sim, existe esse modo. Por padrão, o Windows ele trabalha ali, já vem já para você ali o modo equilibrado, que é o recomendado pela Microsoft. Tem aí o modo economia de energia para você utilizar em notebook, né, quando você está usando a bateria para economizar justamente energia, porém cai a performance, tá? E também tem aí o modo alto desempenho, né? Fora esses modos que já vêm ali aparentes no Windows, tem como você ativar via procedimentos aí do prompt de comando do CMD, que eu vou te mostrar como que você faz, o modo desempenho máximo. E ele é superior ao alto desempenho. Você entendeu? Agora, qual é a sacada aí? Quando usar esses modos? É isso que eu vou conversar com vocês a partir de agora. Para eu mostrar para vocês, a gente já começar já a fazer as explicações, eu preciso que você me acompanhe até o computador, a tela do computador. Então, taca na tela. Pessoal, antes da gente começar, falar aqui com você rapidinho que entrou aqui em promoção, tá? Eu tenho aqui anunciado e recomendado para vocês esse soprador de ar comprimido para você fazer limpeza. Ele tanto sopra quanto aspira também. Ele é um aspirador também. Isso é ideal para você fazer limpeza de teclado, limpeza aí no seu gabinete para poder tirar poeira, né? Muita poeira ali e tudo mais. Então é uma ferramenta muito boa. E entrou em desconto aqui, tá com uma oferta especial aqui, ó, menos 16% aí, um desconto aí. Entrando pelo meu link, você realiza essa compra aí. Inclusive, você pode estar parcelando também, então, uma grande oportunidade. Agora, preste atenção numa coisa, tá? Muitas pessoas me perguntaram isso e eu já até expliquei. Olha, você deve usar ele, se você usar lá dentro do gabinete, você tem que usar com cautela, tá? Por exemplo, as ventoinhas. É interessante você não usar um jato muito forte de soprar, no caso, em cima das ventoinhas, para fazer elas rodarem muito rápido. Pode danificar. Então, de repente, você segurar a ventoinha, a hélicezinha, né, daquele ventiladorzinho, aí você segurar e fazer a limpeza, entendeu? Ou, por exemplo, utilizar o modo aspirador, para ao invés de soprar aquela poeirada toda, você aspirar a poeira, o grosso, né? Obviamente que você vai precisar também de um pincel de cerdas mais macias para você fazer aquela limpeza mais minuciosa, entendeu? Então, tome muito cuidado, aproximar e usar a velocidade, porque a força dele é muito potente. Então, velocidade muito alta pode causar algum problema aí na tua máquina. Então, use com sabedoria, tá? Mas é uma ferramenta muito útil, principalmente aí na questão de você usar o modo aspirador. Eu vou deixar o link aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Aproveita esse grande desconto, essa grande promoção. Vamos lá, pessoal. Eu tô aqui no. Primeiro eu vou mostrar aqui a parte técnica para vocês, vou explicar tudo direitinho. E no finalzinho eu vou estar mostrando como que você faz para ativar o modo desempenho máximo. O desempenho máximo ele está aqui, quer ver? Ó? Ele está aqui nessa tela, tá vendo? Ó? Por exemplo, na tua máquina aí, no teu computador, provavelmente ele não tem isso aqui. Se você nunca ativou, não vai ter aqui o desempenho máximo. Ó, ele fornece o desempenho máximo em computadores de última geração. Entendeu? Então no teu vai estar esse aqui, que é o recomendável, é o equilibrado, o alto desempenho e economia de energia, tá? Eu vou te explicar como você faz para ativar ele, mas primeiro eu quero te mostrar aqui, pessoal, a parte técnica para você entender. Então vamos lá. Eu vou utilizar aqui a matéria, eu atualizei ela hoje, tá? Botei mais informações, então até você mesmo que já tinha lido a matéria,
te aconselho você entrar aí no site, eu vou deixar o link na descrição, você entrar aqui no nosso site, no site do canal BPV, e você pegar e fazer uma nova leitura e entender. Isso aqui é uma verdadeira aula para você entender como que funciona e quando você deve usar isso aí, tá? Então, beleza, aqui ó, o que são os planos de energia e para que servem. Aí tem aqui a descrição de cada um deles. Por exemplo aqui, pessoal, ó, equilibrado, ideal para uso diário. Este plano ajusta automaticamente o desempenho e o consumo de energia com base nas tarefas em execução. Por isso que ele é recomendável aí pela própria Microsoft, né? Ele é uma boa escolha para aquele equilíbrio, né, entre performance e também eficiência aí no questão de consumo de energia. O economia de energia, esse aí é especificamente, pessoal, para usar com notebook, tá? Na bateria. Se tiver com o notebook na tomada, você pode até utilizar aí o equilibrado e tudo mais, e também os outros, aí mediante as dicas que eu vou te dar daqui para frente. O alto desempenho, ele, por exemplo, ele prioriza o desempenho do sistema, aumentando a velocidade do processador e reduzindo os tempos de espera. É ideal para tarefas intensivas, como edição de vídeo ou jogos. Ele é basicamente igual ao desempenho máximo, tá? A diferença é que o desempenho máximo, ele ainda consegue extrair mais performance da tua máquina. O alto desempenho ele já é muito bom, mas o desempenho máximo ele consegue ser melhor ainda. Por exemplo, aqui, ó, ele é projetado para eliminar pequenas latências e oferecer o máximo de desempenho possível. Ele é recomendado para computadores de alta performance usados em tarefas críticas. Você pode colocar as mesmas tarefas do alto desempenho. Por exemplo, é para você manter ele ativado direto? Não, não recomendo. Eu vou explicar o porquê, tá? Mostrar tudo aqui para vocês. Quando que você deve usar? Você deve usar quando, por exemplo, você vai fazer, vamos supor, eu vou fazer uma edição de vídeo, uma renderização, ou eu vou jogar. E essas tarefas que exigem mais hardware, entende? Aí é interessante você colocar ele. E quando você acabar, vamos supor, hoje eu vou só navegar na internet. Você pode usar muito bem o modo equilibrado. Entende? Então é mais ou menos por aí a noção. Tá? Agora, eu vou também aqui, através da matéria, eu vou desmistificar algumas coisas que as pessoas falam por aí, tá bom? Então vamos lá, aqui tem como ativar o plano modo desempenho máximo, a gente vai pular isso aqui que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Uma questão muito abordada na internet, todo mundo que fala sobre esse assunto, é a questão aqui, ó, o desempenho máximo pode diminuir a vida útil do PC? Que é a grande preocupação de todos nós, né? Não adianta você usar uma coisa que vai, sim, melhorar a performance da tua máquina, mas você vai ter aí uma diminuição, por exemplo, muito excessiva dos componentes da tua máquina. E tem que ver se vai valer a pena. Mas será que é isso mesmo? Vamos entender aqui, ó. A ativação do modo desempenho máximo geralmente faz com que o hardware opere com mais intensidade, o que significa o aumento do consumo de energia e uma maior geração de calor. Isso aqui é evidente, tá? Se você utilizar esses modos, você vai ter mais consumo de energia, que pode resultar sim, se você usar ele direto, tá? Pode resultar numa conta de luz um pouquinho mais elevada e também em questão de geração de calor. Se atente nisso aqui, geração de calor. Isso aqui é o mais importante para você observar e para você tomar suas decisões. Em teoria, se o sistema não conseguir dissipar o calor de forma adequada, isso pode acelerar o desgaste de componentes críticos ao longo do tempo. Contudo, é importante entender alguns pontos. Você entendeu até aqui? Então, por que eu estou falando que a questão aqui da geração de calor é muito importante? Porque vai gerar mais calor. Então, obviamente, você precisa dissipar esse calor melhor. O teu sistema aí da tua máquina de refrigeração, ele precisa estar funcionando e funcionando bem, de forma eficaz. Porque se não tiver, né, vamos supor, faz tempo que eu não faço manutenção, não tiro a poeira do computador e tudo mais. Então já está comprometido. Por isso que eu falo para vocês, né, esse modo desempenho máximo
tem que ser usado, mas ser usado com sabedoria. Agora, pontos para poder serem analisados na questão de uso desse modo desempenho máximo. Primeiro, proteção e design moderno. Os PCs modernos são projetados para operar em diferentes modos de desempenho. Muitos possuem sistemas de monitoramento térmico que reduzem automaticamente a performance, né, quando as temperaturas se aproximam de níveis críticos, evitando aí danos permanentes. Então, os processadores mais modernos, que é justamente o que eu estou falando aqui, ele já tem essa capacidade. E mais, eles fazem até mais. A gente vai ver mais aqui para baixo. Fatores determinantes. Refrigeração, que é o mais importante que a pessoa tem que realmente se atentar. Se o sistema de arrefecimento for robusto, ventoinhas eficientes, dissipadores de calor bem dimensionados e em alguns casos soluções líquidas, o impacto do modo desempenho máximo torna-se mínimo. Então, esse desgaste, essa possível perda, né, de vida útil será mínima, caso a máquina da pessoa tenha essas questões aqui, principalmente na questão de refrigeração. Uso contínuo, ou seja, utilizando o desempenho máximo continuamente, que é o que eu não recomendo, tá bom? Mas se atente isso aqui, ó. Utilizar o modo desempenho máximo apenas quando necessário é uma prática inteligente. Por isso, pessoal, que tem muitos vídeos na internet aí ensinando o pessoal a ativar. Só que não passa esses detalhes aqui. Eu, particularmente, porque depende muito de caso para caso, a gente não sabe a máquina e as condições da pessoa. Então a gente tem que explicar isso aqui, por quê? Porque dependendo da máquina, uma máquina muito antiga, a pessoa não tem muito conhecimento e a máquina dela lá demora muito para ela poder fazer aquela limpeza, tirar poeira e tudo mais, que melhora a refrigeração. Ela não tem uma refrigeração muito boa na máquina dela, ela utilizar esse desempenho máximo aqui vai ser suicídio, constantemente. Você está entendendo meu ponto de vista? Então é isso aí. Então por isso que eu botei aqui, ó. Utilizar o desempenho máximo apenas quando necessário é uma prática inteligente. Se o PC ficar longos períodos sob carga máxima, sem intervalos ou sem manutenção preventiva, que eu acabei de explicar para vocês, como limpeza dos dissipadores e troca de pasta térmica, o acúmulo de calor pode sim acelerar a degradação de alguns componentes. Você entendeu o ponto de vista? Então é isso aí. Considerações práticas. Manutenção, que é o primordial. Garantir que o sistema esteja livre de poeira, com ventilação desobstruída. Porque o que acontece? Não adianta você ter as ventoinhas e tudo mais, né? Tá, o serviço ali, o processo de refrigeração está funcionando tranquilamente. Porém, muitas vezes as ventoinhas estão obstruídas por poeira, o dissipador está obstruído por poeira, como eu já expliquei aqui, cria-se uma cortina ali, porque quando há muita poeira, então toda a refrigeração ela está comprometida e vai gerar sim superaquecimento, tá? Tem que ficar atento a isso aí. Então aqui a manutenção, né? Ela vai ajudar a manter as temperaturas controladas, mesmo em modos mais intensos, como é o caso do alto desempenho e desempenho máximo. Ó, equilíbrio, usar o modo máximo de forma intermitente, por exemplo, para tarefas que realmente o exigem, entendeu? Como jogos pesados ou renderizações, em vez de operá-lo continuamente. É uma abordagem que preserva a longevidade do PC. Eu estou falando aqui em parâmetros. É óbvio que existem hoje processadores que eu vou explicar mais abaixo aqui na matéria, tá? Existem processadores que eles lidam bem com isso, mesmo com o modo desempenho máximo ali direto ativado, entendeu? E a perda vai ser mínima. Só que, como a gente está fazendo um vídeo para a internet e tem vários tipos de cenários, né, de pessoas e máquinas, então a gente tem que ter cuidado a fazer essa abordagem. Mas vamos lá. Eu botei aqui um diagrama também no modo de desempenho máximo para você ver aqui direitinho, tá? Processadores modernos, que também, aí você também tem uma noção se o teu computador ele pode utilizar o desempenho máximo, tá? Porque como nós vimos lá na parte do Windows, ele é para computadores de última geração. E
que computadores são considerados de última geração que vai te possibilitar usar o desempenho máximo? Aqui você vai ter uma noção nessa parte aqui da matéria. Processadores modernos, preste atenção. Os processadores modernos são projetados para operar dentro de condições de segurança rigorosamente controladas, mesmo quando atingem suas frequências mais altas. Eles utilizam tecnologias avançadas de gerenciamento térmico e de energia que permitem elevar a frequência por meio de recursos como o Turbo Boost da Intel e o Precision Boost da AMD, somente por períodos curtos e quando há necessidade real de desempenho extra, entende? Então, esses processadores, vamos dizer assim, que são inteligentes. Então, ele já sabe fazer esse equilíbrio. Agora, importante, como eles mantêm a vida útil? Através de tecnologias. Primeira tecnologia, monitoramento térmico e ajuste dinâmico. Processadores modernos contam com sensores de temperatura que monitoram constantemente o estado térmico do chip. Assim, se a temperatura começar a subir acima do ideal, o sistema automaticamente reduz a frequência. E esse mecanismo, pessoal, é conhecido como throttling, que quer dizer estrangulamento, né? Que justamente ele faz isso, para evitar o superaquecimento. Esse ajuste é feito de forma quase imperceptível para o usuário, garantindo que o processador opere sempre dentro dos limites seguros. Então, os processadores mais modernos, ele já tem essas tecnologias que vai proteger, mesmo que a pessoa utilize o modo de desempenho máximo constantemente nessas questões, tá? Isso para o processador. A gente tem que pensar também nos outros componentes, que é aquilo que eu falei para você. Por isso que a refrigeração, né, o bom arrefecimento da máquina é o fator predominante nesse assunto. Gerenciamento inteligente de energia. Aumentar a frequência exige também um controle preciso da tensão fornecida ao chip. Os processadores atuais ajustam dinamicamente a tensão. Então, aí a grande vantagem, fornecendo apenas o necessário para cada operação. Isso evita estresses desnecessários ao silício, prolongando a vida útil do componente. Aí, por isso que eu estou falando, pessoal, tá vendo? Isso aqui são informações importantes, porque quando você faz um vídeo na internet, você orienta a pessoa a ativar esse modo de desempenho máximo e utilizar sem limites, você tem que entender que existem pessoas que vão ter máquinas que não são apropriadas, até na questão de manutenção, para poder usar isso aí direto. E aí sim a pessoa vai ter desgaste das peças dela, do hardware dela, diminuindo a vida útil. Você entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado. Aí, por exemplo, aqui, ó, design e materiais de alta qualidade. Fabricantes investem em tecnologias de processo e materiais que tornam os chips mais resilientes, mesmo quando operam em frequências mais elevadas. Isso significa que, desde que o dispositivo seja mantido em condições de resfriamento adequadas, importante isso, volto a bater nisso, trabalhar sobre cargas pesadas não acarreta desgaste prematuro. Você entendeu a diferença? Então, cada caso é um caso. A vida útil pode ser comprometida? Pode. Depende da máquina da pessoa, depende do tipo de processador que ela está utilizando. E nessa questão, Leonardo, mas quais são os processadores modernos? Vamos entender aqui, pessoal. Botei aqui, ó, Intel. Intel Core a partir da Haswell, da 4ª geração. Ela já conta com Turbo Boost aprimorado, escalonamento dinâmico de frequência e melhorias no gerenciamento térmico. Obviamente, tá? Quanto mais novo, melhor todo esse aparato aqui. Mais tecnologias, aprimoramento de tecnologia e por aí afora vai. Mas, em tese, a partir da 4ª geração, ele já tem essa capacidade, tá? Na AMD, a AMD Ryzen 1000, arquitetura Zen, tá? Aí já tem o Precision Boost, gerenciamento dinâmico de tensão e eficiência energética. E resumindo isso aqui, ó, esses marcos tecnológicos indicam que, se você estiver usando um sistema com um processador Intel Core a partir da 4ª geração, ou AMD Ryzen 1000/Zen, né? E posteriores, você já está contando com as inovações mais modernas no gerenciamento de desempenho e na proteção térmica. Você entendeu? Obviamente, tá?
E mesmo que você já tenha esses processadores aqui, a partir dessas gerações aqui, é importante que você tenha uma boa manutenção e tenha também um bom sistema de resfriamento aí da tua máquina. Agora uma parte que é importante que eu coloquei, tá? Para você entender. Observação. Mesmo que o modo máximo, né, o desempenho máximo, esteja disponível, ou seja, ativado constantemente, o processador só opera em altas frequências quando a carga o exige, graças ao escalonamento dinâmico. Então, em processadores mais modernos, mesmo o desempenho máximo ali estando ativado continuamente, que não é recomendado, tá? Só estou dando exemplos. Mesmo assim, o processador tem tecnologias como o escalonamento dinâmico, que ele consegue entender e ele opera em altas frequências somente quando ele é exigido, mesmo com desempenho máximo, entende? É como se ele entendesse, né? Quando ele está vendo assim, pô, tá tranquilo, tá suave, vamos baixar um pouco aqui, mesmo com desempenho máximo. Vamos botar assim que o desempenho máximo ativado, ele só deixa o processador, né, no caso ali, mais predisposto a utilizar a frequência máxima. Vamos botar assim. O resumão aqui. Sim, o modo desempenho máximo pode, em determinadas condições, que eu já expliquei para vocês, diminuir a vida útil do PC, se a dissipação do calor for insuficiente e o modo for utilizado de forma contínua. No entanto, com um sistema de refrigeração adequado e uso consciente, né, que é o intermitente, que é justamente você usar quando você necessita, o impacto tende a ser mínimo, pois os PCs modernos já foram projetados para lidar com essas demandas. Entendeu? E aí vem, pessoal, quando usar o desempenho máximo, eu já até falei antes, né, mas está aqui. Então aqui tem aqui mais ou menos aqui para você quando você deve usar, né? Eu, por exemplo, aqui eu não uso constantemente. Eu uso até mais o alto desempenho, não chego a usar o desempenho máximo, uso até mais o alto desempenho quando eu estou, por exemplo, fazendo gravações, quando eu estou renderizando, que vai demandar mais e eu quero mais performance da minha máquina. Você entendeu? Mas vamos lá. Como ativar? Aí, aqui mais acima na matéria, tem aqui como ativar. Você vai abrir o CMD ou o PowerShell, aí tanto faz. Eu vou abrir aqui o CMD mesmo. Executa ele como administrador, tá? Tá aqui. Com o CMD aberto ou o PowerShell, você vai vir aqui, ó, insira o seguinte comando e pressione Enter. Então você vai copiar esse comando aqui no meu site. Lembrando que o site vai estar na descrição, tá? Aqui, ó. Copiou aqui, colou aqui, dá Enter. Pronto. Aí quando você entrar aqui no... Vem aqui na pesquisa, escreve aqui energia, escolher um plano de energia. Quando você entrar aqui, ele vai estar aparecendo... Ó, isso aqui geralmente vem fechado, tá? Aí depende, né? De repente o teu vai estar aqui equilibrado e economia de energia, e você abre aqui e tem o alto desempenho. Aí você pode expandir aqui. Tá? O desempenho máximo ele vai estar aqui a partir de você ter ativado ele. Aí o que você faz? Por exemplo, eu vou fazer uma tarefa pesada, eu vou jogar um jogo pesado aqui e tal, eu quero melhor performance. Então você pode colocar aqui no alto desempenho ou no desempenho máximo. Acabei a tarefa pesada e tudo mais. Entra aqui no modo de energia e bota para equilibrado. Simples assim. Outra observação. Cada modo aqui, ele tem aqui, ó, alterar configurações do plano. Então você clicando aqui, você vem para essa tela. O que acontece, pessoal? Essa tela aqui, por padrão, deixa eu até botar aqui um outro modo aqui que eu praticamente não uso, que é o economia de energia, para você ver como vem por padrão. Aqui, ó, desligar o vídeo em 5 minutos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando você, vamos supor, deixei o computador aqui parado, não estou mexendo em nada, nem no mouse, teclado, nem nada. Quando der 5 minutos, ele vai apagar o monitor, mas o computador vai continuar funcionando. Porém, quando ele chegar em 15 minutos, o que vai acontecer? Ele vai entrar em modo suspensão. Então ele vai suspender, vai ficar naquele modo suspensão, como se você botasse no modo suspensão, entendeu? Eu particularmente não gosto. Eu gosto, por exemplo, de utilizar do jeito que eu utilizo aqui no alto desempenho, aqui, ó. Eu boto nunca e nunca. Não quero que desligue
Mas isso aí vai a critério e a gosto de cada um. Por exemplo, se você for fazer uma renderização muito longa, um vídeo muito grande que vai passar de 15 minutos, é complicado, porque se ele tiver que suspender a atividade do computador em 15 minutos, passando os 15 minutos sem operação nenhuma tua, o que vai acontecer? Ele vai entrar no modo suspensão e ele vai, vamos supor, o teu computador está fazendo uma tarefa lá, ele vai interromper a tarefa. Entendeu? Por isso que eu não gosto. Eu gosto de usar sempre aqui nunca e nunca, mas aí fica a critério de cada um. Bacana, pessoal. Deu para entender tudo direitinho, né? Como eu falei, o vídeo ficou longo, mas assim, muita explicação. E se você quiser mais detalhe, estuda lá a matéria que eu coloquei lá no nosso site. Estuda lá cada parte que eu coloquei lá, cada explicação. Reassista o vídeo se for necessário, para você entender. Entendeu? Então isso aí depende muito de caso para caso. É interessante você ativar o modo de desempenho máximo? É, para você usar o máximo da tua máquina quando você precisar, entendeu? Mas usar continuamente não é indicado, mesmo que você tenha um bom arrefecimento, né? Uma boa refrigeração, mesmo que você mantenha sempre a manutenção do teu computador sempre em dia, né? Tirando a poeira, aquela coisa toda. Enfim, mesmo assim, não é inteligente. Inteligente é você usar ele quando a máquina precisar, demandar esse serviço, entendeu? Por exemplo, a pessoa ligou o computador e vai usar só para navegar na internet. Para que ela vai botar desempenho máximo? Não há necessidade, tá bom? Então é isso aí, fica essa dica aí do canal BPV. Eu tô deixando aqui, pessoal, maneira mais simples de você instalar o Windows 24H2, uma versão leve, sem Bluetooth, e sem precisar você baixar script da internet, baixar ISO modificada, que não é recomendável. Enfim, com a ISO original lá do site da Microsoft, é um procedimento prático e simples que você vai instalar o Windows aí, olha, sem Bluetooth nenhum, de forma, versão leve. E mais, sem requisitos e sem a necessidade de você utilizar uma conta da Microsoft. Tudo isso eu ensino nesse vídeo aqui, ó. Corre lá. Vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem todos com Deus e como de costume você sabe, nos encontramos no próximo vídeo.